Vocês estão prontos, crianças? Estamos, capitão! Eu não ouvi direito. Estamos, capitão! E aí, filho? Bom? Beleza? Na paz? Galerinha, hoje nós vamos começar falando sobre tabela. Acho que morreu, esse aí morreu. E aí, velho? Beleza? E aí, galerinha? Tudo bem? Hoje nós falaremos sobre introdução à tabela periódica. Vamos falar um pouquinho da história e esse é o nosso novo tema para essas aulas. Certo? Então, agora, nessas nossas próximas aulas, iremos falar sobre tabela periódica e explorar tudo sobre ela. Preste bastante atenção. Bom, galerinha, para a gente poder começar e abranger mais esse tema, a gente vai ter que voltar um pouco para entender o contexto histórico que aconteceu nisso. Por exemplo, a partir do século XVII, foram descobertos novos elementos para a tabela periódica e cada século foi aumentando o número disso. Então, quanto mais aumentava, mais a gente percebia algumas propriedades semelhantes em alguns dos elementos. Todos os elementos com características diferentes, mas com algumas propriedades semelhantes. Isso fez com que vários cientistas tendessem a tentar organizar esses elementos de certa forma em uma tabela, como se fosse um calendário do ano, por exemplo, onde você separa os dias de acordo com as semanas para completar várias semanas e entender um mês, certo? Então, esses elementos, eles são separados na hoje chamada tabela periódica. A primeira tabela foi um cara muito conhecido chamado Dmitri Ivanovich Mendeleev. Era um russo. Foi na época de 1869, mais ou menos por meados disso aí. No século XVII tínhamos 14 elementos conhecidos. No século XVIII tinha em torno de 33 elementos conhecidos. No século XIX, coisa de 89. E no século XX, coisa de 112. Hoje conhecemos mais ainda alguns. E quem vai falar sobre a tabela de Mendeleev é o nosso chamado pseudo-soneto. Mendeleev organizou os elementos descobertos até sua época em ordem crescente de massa atômica. E ele percebeu que, de períodos em períodos, as propriedades dos elementos começavam a se repetir. Ele percebeu, então, uma periodicidade nas propriedades dos elementos. E aí ele foi organizando os elementos de períodos em períodos. E aí, ele conseguiu até prever que existiriam novos elementos que não teriam sido descobertos ainda, porque deveriam ter propriedades semelhantes a outros elementos que já tinham sido descobertos. A partir disso, Mendeleev organizou os elementos em períodos numa tabela que vai ser apresentada para você agora. Observe na tabela periódica que o iodo ele tem propriedades equivalentes aos elementos cloro, bromo, flúor. Porém, a massa atômica dele é menor do que a massa do telúrio. O telúrio deveria vir após o iodo, mas o telúrio tem propriedades semelhantes à do enxofre e do oxigênio. Aí surgiu um probleminha na tabela periódica de Mendeleev, que ele na época não soube explicar. Quem soube explicar isso veio mais à frente, na próxima tabela periódica que a gente vai ver. Mas observe outros fatores importantes na tabela periódica de Mendeleev. Teve uma segunda proposta mais ousada que Mendeleev ele antecipou a descoberta de pelo menos 3 novos elementos. A gente sabe que foi mais, mas os 3 que ficaram mais famosos foram o gálio, o escândio e o germânio. Principalmente porque o Mendeleev, em 1869, eles sabiam que esses elementos iam ser descobertos e já deixou os espaços deles vazios aí na tabela. Como você pode observar, aí no espaço 44, no espaço 68 e no espaço 72, esse é o número de massa, mas a interrogação é porque não sabia
qual elemento era. E ele ainda descobriu as propriedades desses elementos, de que cor era, como que ia se comportar e tudo mais. E de fato, em 1875 foi descoberto o galho, 1879 o escândio e 1886 o germânio, fazendo assim de Ivanovich Mendeleev um dos caras mais inteligentes para a sua época. Essa foi nossa aula de introdução à tabela periódica. A gente falou do contexto histórico e da primeira tabela periódica mais importante, que foi a tabela periódica de Dmitri Ivanovich Mendeleev, o russo. Isso, ele organizou os elementos em ordem crescente de massa e percebeu a periodicidade. Certo, galera? Fiquem atentos para a nossa próxima aula sobre a tabela periódica atual. Beleza? Até a próxima. Então, galera... Galerinha, curte a nossa página no Facebook. Todos os dias a gente está postando coisas lá sobre questões do Enem, sobre outras coisas, além dos nossos vídeos mesmo. Isso mesmo, fique por dentro das atualizações do nosso canal por lá. Além das atualizações do canal, a gente coloca vários conteúdos extras, exercícios, resoluções, sobre algumas datas de vestibulares, a gente coloca vários conteúdos lá. E o nosso produtor está colocando o link aqui agora. Bom? Beleza, galera? É nóis.